você vai ver. Por que isso? Porque aquela pessoa obedece a Deus, está seguindo aquilo que Deus está determinando. E isso então vai sempre dar em sucesso, vai sempre dar grandes e grandes frutos para o Senhor. Na nossa leitura bíblica, que nós vamos ver, está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, depois no capítulo 16, versículos 11 e 12, e também Salmos 89 e 20. Vamos ler aí, 1 Samuel 13, então diz: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 16, 11 e 12 diz: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram seus jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Salmos 89. Achei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Glória a Deus. Então nós vamos ver aí, começa a nossa leitura falando sobre a saída de Saul. Quando Samuel disse para Saul: então agiste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor, o Senhor teu Deus. Ele te ordenou, te deu uma ordem, você não aguardou, não observou, não obedeceu. Porque agora o Senhor então teria confirmado o seu reino de Israel para sempre. Se ele tivesse obedecido, o seu reino estaria aí confirmado para sempre. Ia passar dele para o seu filho, provavelmente o Jonas, e para outro e tal. Mas ele não obedeceu. Então o Senhor tinha dado uma ordem explícita para Saul. Foi ordenado diretamente a Saul que esperasse em Gilgal até que chegasse Samuel, o qual ofereceria sacrifícios e lhe daria então instruções. Deus testou então a obediência de Saul mediante a demora deliberada de Samuel, além de 7 dias combinados. Em desespero e presunção, o próprio Saul resolveu oferecer um sacrifício de modo contrário à palavra de Deus. Por Saul não ter cumprido o mandamento do Senhor, Samuel lhe disse que Deus lhe tiraria o reino. Embora Saul tenha permanecido como rei pelo resto da sua vida, seu filho Jonatas não sucedeu no trono. Então quebrou ali o reinado de Saul, Deus o rejeitou e colocou outro de outra família em seu local, em seu lugar. Depois nós vamos ver que Samuel disse que Deus escolheu então um homem segundo o coração de Deus, Davi, este homem. Por que Davi, um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que cria em Deus desde a sua juventude. Ele também buscava diligentemente e continuamente a face de Deus e o seu conselho, dependendo inteiramente de Deus. Depois também ele era um jovem que adorava a Deus com a totalidade de seu ser e instruía também depois como rei a nação inteira de Israel a fazer o mesmo, a serem adoradores. Também Davi reconhecia humildemente que Deus era o verdadeiro rei de Israel e que ele mesmo não passava de um representante dele. Nós vamos ver também que na sua conduta pública, Davi obedecia ao Senhor e cumpria a sua vontade de modo geral. É claro que nem sempre Davi não foi perfeito, mas de um modo geral ele cumpria a vontade de Deus, obedecia a Deus. E sempre ele deu crédito pelo seu reinado, por toda a autoridade que ele tinha, e deu crédito para Deus.
Então era um rapaz que buscava sempre a Deus e que adorava a Deus. Tanto nós podemos ver nos salmos que Davi escreveu, né? Podemos ver na sua atitude de músico, né? De musicista, ele que tocava a sua harpa, e nós vamos ver que quando ele tocava, Deus se manifestava, porque Deus se agradava. E diante do rei Saul, quando Saul estava aí com o demônio atormentando, quando Davi tocava, nós vamos ver que o demônio saía e Saul se acalmava, porque ali a presença de Deus enchia aquele lugar. Então Deus se agradava de Davi, porque Davi era um legítimo adorador. Na sua vida, lá no campo, Davi passava o seu tempo adorando ao Senhor e compondo aí os seus salmos, né, os seus hinos de louvor e de adoração a Deus. Isso agradava muito a Deus. Então, quando Davi é escolhido, que Samuel vai até a família de Jessé, então lá diz que os filhos, Samuel achou que era o filho mais velho, ele foi passando de filho para filho, até que acabaram-se os filhos de Jessé que estavam ali, os 7 filhos. E Samuel então pergunta: o senhor não tem mais um? Acabaram-se aí os jovens? E eles dizem: não, ainda falta um, o menor que está apacentando ovelhas, está no campo, cuidando das ovelhas. Então Samuel manda buscá-lo, e quando ele chega, Deus disse: unge esse aí, porque é esse aí dele. Então já era ainda de tenra idade, era um jovenzinho ainda, cultivava um coração voltado para Deus como seu pastor espiritual. O fiel coração de Davi diante de Deus foi a razão então da sua escolha por Deus para o próximo rei de Israel. No Salmos 89, nós vemos aí: achei a Davi meu servo com o meu santo óleo ungido. Então esse salmo é uma oração concernente, então, falando sobre a destruição de Jerusalém, a queda da dinastia de Davi e a promessa de Deus de que a linhagem de Davi permaneceria para sempre. O autor do salmo, ele indaga se Deus descumpriu sua promessa. Deus fez uma promessa de que Davi reinaria para sempre, sua descendência. Será que Deus descumpriu isso? Bom, para que Deus restaure então seu povo e o trono de Davi e remova de Israel sua ira, era preciso então Deus continuar cumprindo sua promessa com Davi. O que o salmista não sabia era que, apesar de Deus ter castigado Israel por seus pecados, ele cumpriria sua promessa na pessoa de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, e cujo reino não terá fim. Então Deus começa a cumprir sua promessa com Davi, depois Salomão, aí vai para os filhos, mas eles quebram a aliança. Mas Deus é fiel em sua promessa, e Jesus vai governar realmente durante 1000 anos sobre Israel, sobre todo o território prometido por Deus a Israel. E depois do milênio, Jesus continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então eternamente. Então estava cumprindo assim a promessa que Deus fizera a Davi, e que naquele tempo quem escrevia não sabia disso, não estava aí fácil de entender. Nós hoje entendemos isso, mas naquela época eles não entendiam que Deus estava se referindo realmente ao descendente que é Jesus Cristo, assim como o descendente de Abraão prometido a Abraão é Jesus, como está escrito em Gálatas, né? Descendente é Jesus Cristo. Então a promessa, segundo o concerto de Deus com Davi, foi com sua descendência. Diz que sua descendência reinaria no trono para sempre. É óbvio que a promessa de Deus, aí, o concerto, a aliança que Deus fez com Davi, foi que a sua descendência reinaria no trono para sempre. Mas, quando os reinos davídicos, né, os descendentes do rei Davi desobedeceram a Deus, então é óbvio que a promessa de Deus não abrangia todos os descendentes de Davi. Quando os reis davídicos desobedeciam então a Deus, ele os removia, assim como entregou o reino do norte aos seus inimigos. E depois do cativeiro, quando o povo persistiu na apostasia. Então Deus prometeu que a descendência de Davi reinaria para sempre.
Mas na verdade Deus se referiu a Jesus, porque Deus sabia que os filhos, os descendentes do rei Davi, quebrariam alianças, seriam muitos deles idólatras, né? Muitos deles também foram aí assassinos, foram pessoas maldosas, muitos deixaram o povo na idolatria, fizeram coisas tremendas. E Deus os castigava. Seus inimigos entravam em Jerusalém, destruíam a cidade, roubavam as coisas.